Fala galera, professor Rafa Alonso aqui e hoje a gente vai falar sobre 3 exercícios para quem tem dor no ombro acrescentar em seus aquecimentos. Então, para começar a falar sobre dor no ombro, a gente precisa comentar das ações dos grandes dorsais e de sua influência em algumas áreas de nosso corpo. Os grandes dorsais, eles são praticamente uma ponte entre a parte superior e inferior do nosso corpo. Eles têm um papel de mover dinamicamente e também de estabilizar os nossos ombros, escápulas e até mesmo a nossa articulação sacroiliaca. Se a gente parar para pensar na contração conjunta dos dorsais, eles vão puxar a nossa pelve para cima, fazendo uma hiperextensão na coluna lombar. E já funcionalmente o grande dorsal trabalha de maneira cruzada com o glúteo contralateral em diversos gestos específicos, que vão aí desde caminhadas até um arremesso de algum implemento. Então, restrições nos grandes dorsais podem ser responsáveis pela dor no ombro e também pela falta de amplitude de movimento acima da cabeça, pois eles têm uma relação direta com a nossa mobilidade torácica. E eu trouxe 3 exercícios que você pode incluir em seus aquecimentos para tentar tornar a sua sessão de treino de empurrar, principalmente os gestos de empurrar acima da cabeça, mais efetivos. Então primeiro a gente vai começar trabalhando o tecido mole do grande dorsal, para depois a gente entrar com os exercícios de mobilidade e de alongamento. Então tem 2 formas da gente trabalhar isso. A primeira é utilizando um rolo, que é a forma mais aconselhável para a gente começar, porque dói menos. E aí depois a gente pode utilizar uma bolinha dura, pode ser uma bolinha de beisebol, uma bolinha de tênis, também dá certo. E é um pouco mais dolorido. Então vamos deixar isso daqui para depois. A gente vai começar posicionando o corpo dessa forma, com o rolo lá no grande dorsal. A perna ela pode ficar flexionada para fazer um pouco de apoio no chão e posicionar o corpo de forma com que a pessoa possa utilizar a mão que está em cima para fazer um pouco de força contra o chão para deixar menos pressão no grande dorsal, porque no início é bem dolorido, principalmente para a pessoa que já tem essa dor no ombro, que provavelmente tem uma restrição de comprimento no grande dorsal, vai sentir bastante dor nessa posição. A ideia é a gente posicionar esse rolo no ponto mais dolorido e pedir para que a pessoa coloque a mão para cima. Por que essa palma da mão para cima? Porque a gente tem uma rotação externa do húmero, lembrando que o grande dorsal, além de fazer a extensão do ombro, ele também faz a rotação interna. Então a gente faz o contrário para poder alongar ainda mais esse grande dorsal. Então, palma da mão para cima, encontrei aqui o meu ponto mais dolorido, eu vou expirar e trazer essa mão para cima, o tanto que eu conseguir levar ela para cima sem movimentar o meu tronco, sem compensar o exercício. E retorno inspirando. Por que é legal eu expirar enquanto eu faço essa extensão? Primeiro, porque eu mantenho o meu core engajado, então eu evito movimentos nessa região, lembrando que o grande dorsal então ele é inserido lá na minha coluna, né, na minha fáscia tóraco-lombar. Então se eu fizer muita força sem estabilizar essa região, eu vou ter movimento compensatório aqui no tronco. Então ao passo que eu expiro, eu contraio essa região e eu também estimulo o meu sistema nervoso parasimpático a relaxar um pouco essa musculatura. Então a gente une o útil ao agradável. Eu expiro, contraio meu core e ajudo a relaxar meu grande dorsal. Então a ideia é a gente manter esse movimento por 1 minuto aproximado, ou se você quiser contar por repetições, em torno de 20 a 25 repetições,
é uma quantidade interessante. A segunda forma de fazer essa autoliberação miofascial é com a bolinha. Aqui é bem mais dolorido, por isso que a gente costuma deixar para um segundo momento, mas a posição é a mesma. A gente vai posicionar a bolinha no lugar mais dolorido do grande dorsal e a partir daqui a gente vai fazer então essa extensão, expira e retorna inspirando. Feita então essa autoliberação miofascial, a gente vai a partir daqui para os exercícios de alongamento e de mobilidade. Então o segundo exercício que a gente vai trabalhar chama Wall Hip Dips. O que é legal desse exercício? Ele vai trabalhar a flexibilidade do nosso complexo lombopélvico. Isso é interessante porque se a gente pensar que a nossa face tóraco-lombar liga toda essa região, a gente precisa gerar um pouco de estímulo na nossa parte inferior do corpo para conseguir também trabalhar essa dor no ombro. Tá tudo relacionado. Esse é um exercício bem simples. Você vai se posicionar com os pés juntos, próximo da parede. Imagina que seu cotovelo ele vai ficar um pouco mais à frente, coisa de um punho do seu tronco, e aí você vai expirar, mantendo todo o seu antebraço lá na parede, em contato com a parede, você vai expirar e encostar o quadril na parede. E aí você pode se desafiar, indo mais longe da parede, e você vai sentir um alongamento no grande dorsal e também próximo do quadril, alonga tensor da face lata e vai trabalhar as repetições também em torno de 20 para cada lado. Então, quanto mais distante da parede, mais mobilidade eu vou precisar nos meus quadris para conseguir encostar o meu quadril lá na parede. Então o próximo passo é continuar alongando essa região lateral que vai incluir tensor da face lata e também grande dorsal. Para isso a gente vai utilizar uma postura meio ajoelhada, a gente chama de semi-ajoelhada, e aqui a gente tem então toda a conexão dessa cadeia lateral que vai também influenciar no meu movimento overhead. Para isso eu vou posicionar o meu corpo próximo da parede, nessa postura semi-ajoelhada. Eu posso deixar o meu pé de trás vivo, ou seja, ele faz força contra o chão. Eu vou inclinar um pouquinho o meu corpo para frente, colocar minhas mãos o mais alto que eu conseguir. Então tem gente que vai ser mais aqui por conta da dor no ombro. Eu vou deixar minha mão mais alto que eu conseguir, contraindo meu glúteo para impedir movimentos na parte inferior do corpo. A partir daqui eu vou expirar e caminhar para o lado. E aqui eu tenho então um alongamento em cadeia cinética fechada lá na minha região lateral do corpo. E retorno inspirando. Então eu desço expirando e retorno inspirando. Você pode fazer 2 repetições, deixa seu braço descansar, posiciona o corpo de novo, sente o glúteo contraído e faz novamente. Um outro ponto interessante desse exercício é que ele ajuda a gente a melhorar o nosso trabalho de atividade muscular dos glúteos. Por quê? Se a gente pensar naquele processo de inibição recíproca, quando a gente tem tensor da face lata e ilho-psoas muito tensos, muito encurtados, a nossa tendência é não ter um bom trabalho muscular dos glúteos.
por conta desse processo de inibição recíproca. Então, quando a gente faz essa posição semi-ajoelhada e se você manter uma boa ancoragem, ou seja, a gente pode fazer um pouco de retroversão pélvica, contrair bem o glúteo para a gente permitir o alongamento efetivo de ilho-psoas e de tensor da fáscia lata, a gente também automaticamente está ajudando na atividade muscular dos glúteos. Então vai ajudar a mulherada aí a desenvolver os glúteos, vai ajudar alguns problemas de dores no joelho e a gente vai percebendo que está tudo conectado. Ao passo que a gente está tratando aqui ombro, a gente também está melhorando outras regiões do corpo que podem ser otimizadas. Então, mais uma vez, postura semi-ajoelhada, meu pé em contato com a parede, faço um pouquinho de retroversão pélvica, esse detalhe é legal, porque a gente tem esse alongamento de flexores de quadril, contraio o meu glúteo, mão o mais alto que eu conseguir colocar, sem sentir dor lá no ombro, expiro, sem perder a contração no glúteo e retorno inspirando. Bom, é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar seu like, deixa também um comentário, vai ser um prazer trocar ideia com você. Aproveita e me segue também lá no Instagram, lá eu estou sempre postando alguma coisa relacionada a treinamento físico, treinamento funcional, cross-training, enfim. Vai ser um prazer trocar ideia com você em qualquer mídia que eu estiver. E a gente fica por aqui, até a próxima. Valeu!